Começou a gravar Oi. aqui. Boa noite. Hoje a gente vai ter menos pessoas. O pessoal falou que alguns não vão conseguir ali entrar. E a partir daí. Então vai ser menos pessoas hoje. Certo? Eu quero começar a mentoria hoje lembrando que vocês estão aqui para aprender a fazer a parte de organização financeira e a construir o patrimônio. Então vocês vão aprender a ter total controle do dinheiro aqui dentro e a construir o patrimônio aí do zero, certo? Bom, eu quero recapitular a parte da mentoria passada, onde eu falei sobre a parte de organização financeira, como que a gente faz a organização do nosso dinheiro, em que a gente divide o nosso dinheiro. E lembrando que 60% fica para os custos, 30% fica para investimento e 10% fica para nossos sonhos aí, para viagens e afins. Então, se você não consegue guardar os 30% ainda, você pode dividir essa parte dos 30% em três partes. Então, por exemplo, se você só consegue guardar 10%, divide esse valor que vai dar esse 10% em três partes, e aí você consegue direcionar, por exemplo, para reserva de emergência e para investimento e para algum outro tipo de investimento. Então, você consegue diversificar. Mas eu vou falar mais disso na aula seguinte, na próxima aula. Perfeito? Tá. E você tem alguma dúvida? Não, eu tô anotando aqui. Você tá falando. Perfeito. E aí, lembrando que caso você queira comprar alguma coisa que fica fora aí que passa o seu custo extra de 60%, na verdade, perdão, se você quiser comprar alguma coisa que fique acima daqueles 10% que são os sonhos, você joga ele para dentro dos 60%, e aí você encaixa ali e para conseguir comprar o que você quer. Lembrando que nunca parcela mais do que 20% da sua renda. Então, nunca pode ter mais que 20% em parcela. Perfeito? Eu quero falar também sobre os bancos. Como escolher o banco ideal? Qual banco ali você vai escolher para colocar seu dinheiro? Porque o banco é uma coisa que a gente tem que confiar muito. A gente tem que ter muita confiança nele, porque é ele que guarda tudo que a gente tem. Antigamente as pessoas guardavam dinheiro em colchão, em várias outras formas, mas eu vou explicar aqui também um pouco do porquê não pode mais fazer isso hoje, não pode mais deixar dinheiro, tipo, em casa e nem mesmo no banco parado na conta. Conta da inflação aí, tem vários fatores e eu vou falar um pouco disso aqui já já. Perfeito? Bom, bancos. Qual banco a gente escolhe? Como a gente procura um banco para a gente? Kênia, você tem conta em qual banco hoje? Caixa Econômica. Na Caixa, perfeito. Uhum. Vini, você tem no. Eu posso até responder para você já, você tem no Bradesco. Já é um banco E que eu não Banco do gosto, Brasil. sabia? Você não gosta do Bradesco por quê? Eu não sei. Na verdade, eu injetei isso em mim, que as taxas são altas, assim, mas nunca Aham, procurei realmente saber. Mas o sim. que eu ouço, né, das pessoas. É engraçado que meu pai também tem essa visão. Ele É, sempre fala que o Bradesco é um banco que tem muita taxa, muita coisa. E você sabe que, por coincidência, realmente é uma coisa que aconteceu com a gente esses tempos. O Vini estava sem o dinheiro ali da conta do mês e acabou cobrando o cartão dele sem ele ter colocado dinheiro para cobrar esse cartão. E aí eles geraram várias faturas, tipo, absurdas, um valor absurdo, assim, em cima daquilo. Era, tipo, mil e poucos reais que entrou em parcelamento e foi para 6.000 reais o valor. Então, Inclusive, um cresceu muito. alerta aí, né? Isso aconteceu comigo e com várias outras pessoas. É verdade, aconteceu com Vários com uma amigos amiga nossos nossa que muito pior, né, não. Vini? Tipo, a gente não colocou. Eu tenho conta em vários bancos, e aí, às vezes, o dinheiro está em outra conta. Estava, né? Agora não está mais, porque Sim. o Olavo está cuidando de tudo. Tô E aí organizando não tudo. estava no Bradesco. Nossa, foi. Tem uma amiga que foi mais de 20 mil reais de taxa, de juros ali, uma coisa assim. Vini, Foi foi quase 50 100, mil. quase 20 mil reais Foi de pior, juros. foi 50 que ela pagou sem perceber, né? Foi de tanto que É tanto que ele verdade, foi é cobrando verdade. dela. E ela não percebia, porque ela não olhava, não era ela que olhava isso. Oi, Adriana, seja bem-vinda. Oi, É, meu e- amor. Adriana, fala pra gente em qual banco você tem conta hoje? Com qual banco você gosta de manter um relacionamento, de trabalhar? Ter conta mesmo, eu tô na C6.
Uhum. Já trabalhei com o Bradesco e, para mim, assim, o meu marido tem uma conta no Santander, que a gente está para encerrar ela também, porque o Santander é muito enrolado, parece um monte de Kinder Ovos lá, é Aham. terrível. É igual a gente tava falando que era a nossa situação com o Bradesco. É muito complicado. Agora, para mim, o que eu tive mais problema foi o Itaú. Então, O Itaú em sim. negociação é horrível. É tarifa para tudo quanto é lado, então não gostei Sim. do Itaú. Eu tô falando aqui, eu não sei a que ponto você pegou aqui do encontro, mas eu tô falando qual o banco ideal para a gente abrir uma conta, né? Para a gente colocar o nosso dinheiro e deixar ele preservado, porque o dinheiro é a coisa mais preciosa que a gente tem, é uma das coisas mais preciosas, porque sem dinheiro, basicamente, a gente é o que a gente é, né? É o nosso conhecimento, é as nossas coisas. Então, o dinheiro é uma parte muito importante da nossa vida. E aí, como escolher o banco ideal? O que acontece hoje? Tem muita gente que migra para os bancos digitais, porque eles oferecem taxas muito boas de rendimento, de investimento. Então, enquanto um Banco do Brasil, por exemplo, oferece uma taxa ali de 100%, às vezes um Inter, um banco assim, oferece 120%, 130% de rendimento. E o banco faz isso justamente para trazer a gente como cliente dele. Eles querem a gente como cliente. Só que o que acontece? Vários desses bancos digitais, tem muitos que eu nem conheço, nem sei falar aqui quais são, quais tem, de tantos que existem, eles ainda não dão lucro. Então, hoje eles trabalham com investimentos das pessoas que estão por trás deles. Então, eles ainda, como eles não dão lucro, existe uma possibilidade muito grande, que óbvio, muitos não vão vir a acontecer, mas vários acontecem e já aconteceram, de quebrar o banco. E aí, quando quebra o banco, vem o FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, e te ressarce ali do seu investimento. Só que o risco é esse. Vários desses bancos digitais, eles formam dívidas e dívidas muito grandes e às vezes eles não conseguem manter ali. E eles acabam quebrando. Por isso que é muito... Eu sei que esses bancos digitais, eles não têm taxa, eles dão cartão, dão crédito. Só que é por isso que é muito importante ter relação com um banco sólido também. De preferência, manter o seu dinheiro num banco sólido, num banco que tenha condição ali. Um banco, quanto mais lucra o banco, mais confiável ele é. Eu costumo dizer que a Então, Caixa Econômica é o banco de pobre. Eu costumo dizer isso, né? é Porque que é o assim, banco tipo, que é o é banco popular, que todo mundo tem, sim, todo mundo conhece, né? Então, né? exatamente. Meus pais tinham, nunca tive, mas meus pais tinham esse banco. Todo mundo tem uma conta lá, uma poupança, alguma coisa que tá lá Tipo parado. assim, a ideia que eu tenho de poupança, de poupar dinheiro, que meu pai sempre falava, era a Caixa Econômica, Uhum, esse sim. tempo. Então, a Caixa Econômica é um banco grande. Então, a gente tem aí esses bancos físicos que a gente não gosta muito por conta dessas taxas. Banco do Brasil, Santander, o Itaú, que a Adriana falou. Tem vários desses bancos físicos que são muito grandes e são confiáveis. A questão das taxas é o quê? É a gente sempre ficar de olho ali no que eles cobram. Isso é uma coisa muito importante, a gente sempre pegar a fatura e estar olhando. E, pessoal, tudo o que o banco cobra, vocês podem ter certeza que eu conheço vocês, como eu sempre digo, eu leio o formulário de cada um de vocês para vocês estarem aqui dentro. Então, o tanto que vocês gastam ali no cartão, o tanto que vocês têm em conta, o tanto que vocês ganham de dinheiro, é para vocês terem isenção dessas taxas. Então, taxa de administração de conta, vocês não precisam pagar taxa de anuidade de cartão de crédito. Dependendo do cartão ali, eu vou entrar no mérito dos cartões de crédito também. Vocês provavelmente não precisam pagar. Então, a única coisa que precisa fazer é pegar o telefone, ligar no 0800 do banco. Eu sei que isso é meio chato, mas é uma vez só falar com o atendente e pedir a isenção dessas taxas. E eles fazem. Esses dias eu pedi um cartão em novembro e eu não tinha percebido, estava cobrando R$ 100 de anuidade dele todo mês. E aí eu liguei lá e foi na maior tranquilidade. E eu nem gasto muito. Esse cartão acho que eu gasto, tipo assim, uns R$ 1.000 por mês, no máximo. Eu liguei lá, falei com o atendente, e aí ele falou assim, não, a gente já vai te estornar e a gente vai te dar anuidade até novembro desse ano, você não precisa pagar anuidade nenhuma. Então, isso é muito legal de fazer. E vocês pagam taxa hoje no banco de vocês? Vocês têm alguma taxa de conta ali, de administração de conta, alguma coisa assim? Eu pago, Kênia, tenho pode ir? matado uma cesta. Tem uma cesta? É, sexta, vem dizendo lá, sexta, aí a gente paga lá. E você não Na vai verdade, atrás se tu me perguntar o que que é, na verdade, eu não vou nem saber destrinchar para ti o que que é.
Mas Tem aí mais- acaba que, como eu recebo o meu salário nela, então é a única conta que eu tenho para mim que eu fico movimentando. É o banco que eu tenho cartão de crédito, entendeu? Eu tenho Sim. dois. Então é esse, só a Caixa Econômica. Você só usa a Caixa Econômica. É, Então, e tem mais alguma outra coisa que vem sem você saber o que é, por exemplo? tenho, tenho um seguro que eu pago. Mas você gosta, você aceitou pagar esse seguro? Sim, que na verdade eu optei por fazer até mesmo por falta de informação, mas quando eu cheguei lá, sabe aquela conversa toda que vem? E Uhum. aí é o VGVL, se não me engano o nome. Acho que é VGVL que fala. Que aí Sim, tem, que você faz um plano, o meu é de 24 meses, que eu quis fazer, né? E aí com algumas condições, caso aconteça alguma coisa comigo, aquela coisa sim, toda de beneficiários. Aí entendi. até lá eu posso retirar ou com 24 meses resgatar esse valor, e a partir daí, se eu não quiser, eu posso reinvestir esse dinheiro. Entendi, perfeito. Mas, por exemplo, essa questão dessa cesta, né, que você disse, Uhum. um desafio que eu quero para você, na terça-feira, quando a gente fizer o nosso próximo encontro, eu quero que você já tenha ligado no banco e Para descoberto saber o o que que é é essa isso. cesta. Oi? Para Isso, saber o que é a exatamente. cesta, né? É para você Anota aqui. descobrir o que é a cesta e aí, se não fizer sentido para você cancelar. Fechou? Eu, Tá. Eu acho que a sexta, se eu não me engano, é tipo assim, quantas transferências você pode fazer, é a taxazinha básica que Também eles inclui isso cobram aí. ali. Isso, inclui também isso. Inclui. Mas vê certinho o que é isso, vê se faz sentido para você, para ver se você realmente precisa disso ou não, porque às vezes você está pagando à toa. Às vezes pode ser R$ 10 por mês, mas no final do ano vão ser R$ 120 que você vai ter pago aí, às vezes, por uma coisa que você não usa. Deixa eu até abrir o aplicativo aqui, tá falando. Boa. Então é legal ver isso. Adriana, O Marco já vai lá e já corta tudo, ele negocia tudo. perfeito. Ele negocia, tipo assim, eles fazem umas. De vez em quando aparecem os planos de previdência. Aí ele vai lá e fala, não, já não. Porque ele tem uma. A única previdência que o Marco tem, ela é da empresa, que é um benefício da empresa, onde ele paga 50%, a empresa paga 50% do Uhum, valor que ele pagar. Então é a sim. única previdência. No resto, eles fazem aquelas exigências, né? Para você ter cartão, tem que comprar esse plano de previdência. O Marco já vai lá e já corta tudo, tudo. Já Perfeito. está Então aí ele faz o falando. trabalho certinho. Faz. Ele é. Perfeito. Olha, aqui eu acessei aqui está dizendo, escolha sua nova, aí me oferece uma outra cesta, escolha sua nova cesta de serviços caixa. Aí tem negócios integrados Ô, 2, negócios integrados 1, especial caixa, padrão 4, padrão 3, 1, Kênia, o um monte de legal é coisa. você tentar ligar lá e pedir aí, se você tiver no plano básico já, liga lá e fala assim, olha, eu gasto tanto por mês nessa conta, eu recebo todo mês aqui, eu vou começar, começa a falar, tipo, eu vou começar a ganhar a partir de tanto aqui, vou começar a juntar mais dinheiro aqui, me dá isenção disso, né, pelo menos por 12 meses, tipo, jogar É pedir para uma coisa explicar o que assim. é cada um disso aqui, né? Na verdade. Isso, e aí pede a isenção, fala assim, olha, eu trabalho com o banco já tem há um tempo e tudo mais, eu gostaria da isenção disso porque tem um outro banco que me oferece isso gratuitamente. Porque Entendi. transferência mesmo, Kênia, provavelmente você nem deve mais fazer porque você faz o Pix. Eu uso muito o Pix. Então, e às vezes você acaba nem fazendo TED Doc, que às vezes é o que está nesse serviço. Então é bem legal dar uma Sim, olhada mesmo nisso. eu uso Fechou? muito o Pix. Perfeito. E para o pessoal que estiver assistindo a gravação disso aqui, também vai ficar o desafio. Na terça-feira eu vou perguntar para saber se vocês eliminaram esses gastos que você às vezes nem sabe o que é ali no cartão, ligaram lá Sim, e conversaram sobre isso. Fechou? Bom, tá. no último encontro nosso, eu falei sobre a questão do cartão de crédito, né? Como que vocês vão usar o cartão de crédito de uma forma inteligente para vocês. Então, vocês vão passar todos os gastos ali que vocês conseguirem no cartão de crédito, que não der para pagar com o Pix, e só que você vai colocar um limite no cartão de crédito. Você vai colocar o limite que for de acordo com os 60% que você pode gastar. Só que o que é a coisa incrível de se fazer é você deixar pelo menos um dinheiro separado ali para o Pix, para o que você sabe que não dá para pagar no cartão de crédito. Então, às vezes você precisa pagar uma faxineira, às vezes você precisa transferir um dinheiro ali todo mês de algum serviço que alguém faz para você, e você sabe que aquilo lá não dá para você passar no cartão. Então, você deixa uma quantia ali para o Pix, para o que você vai usar com dinheiro mesmo, transferir para as pessoas. E aí você coloca o limite do cartão exatamente igual ao que você pode gastar no cartão, o liberado para aquilo.
O pagamento no débito, ele também é algo positivo? Então, na verdade, não, porque imagina que você vai concentrar tudo no crédito dos seus gastos. Então, vai ficar tudo em um lugar só. Você não vai ficar tendo várias torneiras abertas, sabe? Você não vai se Entendi. perder de onde está saindo o dinheiro. Então, quanto mais coisas você conseguir passar no crédito, melhor. O que realmente não tem como, aí você faz no Pix, claro. Perfeito? Bom, uma outra questão. Vocês conhecem sobre cartão? Tipo, existem as bandeiras do cartão, né? Existe a Mastercard, a Visa, a American Express, existem várias bandeiras de cartão. Mas o status A do cartão, única coisa que eu sei, a única coisa que eu sei sobre cartão é que a gente tá milionário de pontos agora, porque a gente a fez gente, milhões. igual eu falo para vocês, o que eu falo para vocês é exatamente o que eu aplico na minha vida, né? Então, quando eu falo para vocês, eu vou chegar nessa parte que o Vini está falando de pontuação. É, o que o Vini está falando é que essa semana a gente usa muito, a gente coloca os nossos gastos no cartão ali, a maioria que a gente consegue. Igual eu falei, faxineira, essas coisas a gente paga no Pix, porque não tem como pagar no cartão. E a gente acaba acumulando ponto, e com esses pontos a gente consegue promoções e tudo mais para viajar. Então, isso é incrível. Mas os cartões, vocês sabem que eles têm tipo, o Visa Gold, o Visa Platinum, o Visa Infinity, e eles têm categorias. Geralmente são ali três ou quatro categorias que vai subindo. Começa no Gold, depois vai para o Platinum, depois vai para o Infinity. Ou no caso da Mastercard, é o Black, por exemplo. O E meu esses é cartões, Platinum, o seu o é o Visa Platinum? Platinum. Perfeito. E esses cartões, eles têm vários benefícios dentro, né? Kenny, Eu pontuo você... bastante neles. Isso eu sei usar. Você sabe, você usa dos benefícios do cartão também? Eu uso bastante, principalmente na questão de milhas aí para viajar. É comigo mesmo. Você conhece a questão dos benefícios que ele tem em relação a, por exemplo, duplicação da garantia, essas coisas de produtos? Não, isso não. Meu Exatamente, foco só é a viagem mesmo. é esse ponto que eu quero chegar, que tem praticamente todo mundo tem os cartões e acaba não sabendo que os cartões têm esse benefício. Adriana, você tem algum cartão assim, às vezes o Gold, o Platinum, qual você tem, você sabe? Por um motivo que eu não prefiro não comentar, o Marco requisitou todos os cartões e só fica com ele. E só quando eu vou viajar que ele libera e fala assim, é tanto de limite. Quem deve imaginar o motivo? Não, eu não sei. Ô, Adriana, mas conversa com ele. É muito legal vocês terem a relação de os dois terem o cartão ali. Tipo, conversa com ele para você ter um limite por mês, pelo menos, para ele. Ele pede igual o Vini, por exemplo. O Olha, eu Vini. tenho esse aqui, ó, que é o Platinum Visa, e eu Tá, tenho esse aqui, que é o só não Elo. mostra na câmera. Você mostrou na câmera? Não, mas eu não botei a Ele parte de tá Ah, trás, só bom, é tá. a frente Senão que tem depois a só o gente. nome, quem é esperta, meu craque. né? Só o meu nome que tá aqui, ó. Senão a gente bota Pô, depois. mas tem uma coisa que o Olavo fez que foi muito... Eu não gostei, não. Ia dando treta isso aí, mas quando a gente... Tô brincando. Mas quando a gente começou a namorar, ele me deu um cartão dele, o cartão não tinha limite, mas o meu tinha. Então, assim, então ele colocou um limite só pro meu ali, né? Caso de dependente, eu sei que vocês sabem isso, mas assim, é uma das soluções legais É também. uma das soluções, igual eu falei para Adriana. É interessante ela conversar com o marido dela para chegar, para mostrar que agora, tipo assim, ela entende, ela está disposta a realmente lidar bem com aquilo e colocar um limite para ela. Então, tipo, pode ser um limite de R$ 200 às vezes. Esse primeiro cartão do Vini que ele tá falando tinha um limite de, acho que era R$ 200. Só que era um cartão que eu dei para ele justamente para ele usar os benefícios do cartão que eu vou mostrar aqui para vocês. Benefício do cartão é gastar no cartão, né? Isso daí é o que eu... É A me dá melhor Que é parte. R$ 200, e aí é o cartão que fica comigo, R$ 200. Eu nem conto ele, nem conto, não. Aí o que eu faço? Eu, de vez em quando, eu arrumo umas, né? Eu vou lá e antecipo a fatura, libero. Hoje tá Aí eu tipo fico pedindo os Pix. Alcoólicos Anônimos, só que é os Muito consumistas bom. anônimos que estão deixando seus Ai, mas consumistas saber que anônimos. é tão bom comprar no cartão. Ai, eu acho tão chique, eu gosto. Mas assim, uma coisa, assim, eu depois de tudo que aconteceu, né? Hoje eu não, eu uso o cartão só no planejado mesmo. E por incrível que pareça, o cartão do Marco vem assim, olha,
Vinícius. Então, Vinícius de novo. não, mas a gente, quando não tem Vinícius, tem assim, hospedagem, Airbnb, pro evento do Vinícius. É isso, é É isso. bem isso. É bem isso. Mas assim, a gente Incrível. agora está começando a organizar isso, né? Tem Perfeito. aquele foco perfeito de resolver as coisas, mas ele agora ele controla tudo. E foi uma decisão minha, porque eu realmente estava numa situação tão delicada, tão perdida, que eu cheguei para ele e falei assim: olha, toma aqui todos os cartões, inclusive os nossos que eram de conta conjunta. Entreguei todos os cartões para ele e falei assim: olha, a gente não vai mais brigar sobre isso, eu não vou fazer mais merda. E para me garantir, então, estão aqui todos os cartões. E aí Legal. hoje É ele faz entender os que às Pix vezes para mim. a gente não tem competência para cuidar do financeiro, né? Eu tive Não. que entender isso, por isso que eu tô aqui hoje, por isso que o Olavo tá cuidando do nosso financeiro, porque eu não tinha competência para lidar com isso. Obviamente, tem outras pessoas que têm e estão aqui por outros motivos, óbvio, mas por construção de patrimônio, coisas do tipo, mas eu não tinha competência para lidar mental, porque o que eu fui ensinado foi completamente contrário. Na minha Uhum. infância, o que me ensinaram foi só consegue construir algo quem tem dívidas. Literalmente essa Uhum. frase. Literalmente. Então, imagina o que construiu. E Fica a aí, hoje crença, não. né? Hoje, como eu não estou no controle. E o meu era uma questão de tudo que eu aproveitar. Meu pai sempre falava assim: aproveita as oportunidades. Você não sabe, eu ouvi a frase aqui, né, eu não me lembro quem falou, mas eu não sei se eu vou estar vivo amanhã, e então era bem assim, vamos aproveitar uma oportunidade. Aí aparecia uma promoção, aproveitava a oportunidade, aparecia alguma coisa, E é aproveitava a igual eu falei, oportunidade. as estatísticas dizem que a chance de você estar vivo amanhã é gigantesca. Graças a Deus. Meu pai tá Tá. lá com 70 e alguma coisa, e super endividado. Inclusive, ontem ele me ligou e falou assim: eu vim pegar um empréstimo no banco, já peguei para tua irmã, peguei para teu irmão, peguei para sua sobrinha, agora que eu vim pegar para mim, não tem mais limite. Eu falei: pai, mas como? Você tem 3 casas de aluguel, você tem outras rendas, já é aposentado, ganha bem. Eu falei: como? Né? E Exato. aí eu percebi isso, sabe? Que a questão de realmente é uma consciência, e não é isso que eu quero para mim, não é isso que eu quero para as crianças. Então, as crianças, eu já Exatamente. banho, não sei por quê. Perfeito. Bom, e em relação ao cartão de crédito, então é muito legal ter os cartões, procurar, igual a Kenia disse que ela tem o Platinum. Então, Adriana, é legal para você também buscar, ver qual cartão você tem aí. E também o pessoal que vai assistir a gravação desse encontro, ver qual cartão tem para conseguir fazer um upgrade. E agora eu vou abrir aqui o site da Mastercard para vocês entenderem um pouco os benefícios que às vezes vocês têm e nem sabem que tem. E o benefício começa lá no cartão quase que o mais simplesinho mesmo. Então, a Kenia aí. Kenia, o seu cartão é da Master, da Visa, você sabe? É Visa, os dois. É Visa? Perfeito. Eu vou mostrar o da Master, mas o da Visa tem praticamente os mesmos benefícios, tá? Porque eu já dei uma olhada também. Eu vou mostrar aqui mais como exemplo. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Aqui. Bom, ó. Gostei dessa aula. Benefícios do cartão do Olavo. Bom, aqui a gente tem o cartão mais simples, que é o cartão que realmente não, o banco ali não. É o primeiro que o banco dá para qualquer pessoa que abre a conta. E esse aqui não tem. Esse realmente não tem benefício praticamente nenhum. A única coisa que eles têm é o suporte deles ali, e que é um cartão internacional, então acaba não tendo benefício nenhum. Mas a partir desse Gold aqui, que é basicamente, se você ainda não gasta nada, só que você pede alguma coisinha para o banco, eles já te dão esse Gold. Então, se você gastar ali R$ 900 por mês, com certeza você já consegue esse Gold. E esse Gold, por exemplo, olha os benefícios dele. Ele já tem a garantia estendida, a original, que provavelmente ele dobra a garantia do produto que você compra. Então, se você compra, por exemplo, um rádio com um cartão, com esse cartão, esse rádio tem 1 ano de garantia, ele acaba dobrando a garantia desse rádio. Então, aí, a partir daí, ele tem 2 anos. E caso venha dar algum problema, o cartão você liga lá depois e eles pagam a diferença para você do conserto e tudo.
Então, é bem legal. Pode falar, Vinícius. Olavo, isso é impressionante porque... Ah, tô ouvindo. Pode Porque falar. quando a gente vai comprar um produto, igual compramos um Note, a gente paga um valor bem representativo para ter essa garantia e já está no cartão, né? E, Exatamente. nossa, E já está no cartão. E às vezes você nem ai, sabe. caraca, será que tem É como muito cancelar a bom. garantia? Capaz. Mas, ô, Hashtag capaz. Adriana, no seu caso, que é um banco digital, por exemplo, é por isso que eu falo que vale a pena você pensar bem para ir para um banco físico, além da segurança que o banco físico oferece, o fato de você ter ali o gerente, o fato de você ter pessoas que estão ali por trás do banco, você consegue as coisas com muito mais facilidade. Mas O a do vínculo... Marco é Master Platino também, a Mari acabou de me confirmar. Ah, então. Aí Então, e a então, gente compra sempre a garantia estendida dos produtos. então tem mais benefícios ainda. Eu já vou para ele aqui. O seu, então, é realmente esse da Master, né? É O da Master Canon, o Platino, da Visa. a Mari acabou de confirmar aqui. Exato, mas ó, só esse Gold, ele já tem Master assistente de viagem, né? Que é o seguro de viagem, aí só tem que ler certinho. É sempre muito importante ler o que o seguro cobre, o que as coisas cobrem de cada e como faz para você ter também, porque às vezes tem que emitir algum bilhete, alguma coisa, mas é tudo simples e tem no site deles muito bem explicados. Proteção de preço. Então, esse proteção de preço eu já usei, é muito legal. O que acontece? Se eu compro, por exemplo, a Adriana, que comprou um notebook, aí ela pagou R$ 1.500 esse notebook. Amanhã, ela abriu o site da mesma loja e esse valor está R$ 1.200. O que que acontece? No período de 30 dias isso. Se o produto fica mais barato, eles cobrem o preço que você pagou. Então, aí, por exemplo, nesse caso, eles te depositariam R$ 300. Pois Tem que é. solicitar isso para eles? Você solicita isso para eles, aí eles vão te pedir uma série de comprovantes. É meio chatinha a parte burocrática. Eles vão te pedir, me manda o print do site que você comprou, me manda não sei o que, não sei o que lá. E você vai mandando, mas aí eles realmente depositam. Eu acho que eles cobrem até US$ 1.000 desse valor. Então, até aí mais ou menos R$ 5.000. Tem que ver as especificações certinho de cada cartão, mas até um certo valor eles cobrem isso e te ressarcem. Isso é fantástico. Compra protegida. O que é a compra protegida? Aqui mesmo já está escrito, né? Roubo, furto qualificado de um produto e proteção a danos acidentais. Então, eu acabei de comprar um iPhone, derrubei o iPhone no chão. Provavelmente isso aqui tem um período de 3 meses, se nada mudou. Derrubei meu iPhone no chão, quebrou a tela. No período de 3 meses, se isso acontecer, eles ressarcem o valor do conserto da tela do meu celular. Então, isso aqui também é bem legal. Certo? Agora o do Platinum, que é o que vocês têm, vocês duas têm, né? Tem assistência médica emergencial quando você está fora do Brasil, quando você está no exterior, então você não precisa contratar o seguro para o exterior, tem que ver certinho no regulamento os países que cobrem. Tem o seguro de automóvel, caso você alugue um carro, então isso aqui é muito legal você ver também se cobre no Brasil, além de cobrir no exterior, porque geralmente é no exterior, mas tem alguns cartões que cobrem no Brasil. Aí tem o Mastercard Viagem Concierge. Então, vocês têm esses serviços, tá? Que você liga e pede para ele, por exemplo, reservar um restaurante que você quer em qualquer país que você quiser, e ele liga lá e vai reservar no horário que você pediu. Ou às vezes você precisa comprar alguma coisa, eles compram e mandam na sua casa. Ou mesmo dúvidas. Eu costumava muito ligar para eles para pedir, tipo, quando eu ia viajar com a minha família, eu pedia roteiro. Então eu falava assim, olha, eu tô indo para, por exemplo, Paris do dia tal ao dia tal. O que que vai ter de evento cultural na cidade nessa época? E aí eles mandam um relatório todinho, perfeito para você, de tudo que vai ter na cidade, todos os eventos que vão ter na cidade, o que está acontecendo, tipo, alguma dúvida que você tiver. Então é muito legal usar isso também. Olavo, Pode falar. voltando um pouquinho no caso do seguro automóvel, por exemplo, a gente usa o cartão para fazer a locação de automóvel. Então, aquela tarifa lá que a Localiza cobra para alugar o carro, provavelmente a gente não precisa de pagar também, que já está aqui. Do seguro. Então, você precisa ver o regulamento certinho. O que que às vezes acontece com o cartão? Às vezes, se Deus me livre, acontece alguma adversidade ali com o carro, geralmente você vai ter que pagar primeiro e aí o cartão te ressarce. Então, às vezes, você vai ter que ter o dinheiro para dar primeiro. É o único problema. Quando eu e o Vinícius, a gente foi viajar para os Estados Unidos agora que a gente alugou um carro. Oi, Amanda, seja muito bem-vinda.
quando o Vinícius foi viajar agora, quando eu e o Vinícius fomos viajar agora que a gente alugou o carro, a gente decidiu pegar o seguro deles porque se acontecesse alguma coisa, a gente teria que pagar primeiro para depois o cartão nos ressarcir. Então a gente achou que valia mais a pena, mas é interessante você ler o regulamento para ver se cobre no Brasil ou só no exterior. E como funciona o do seu cartão especificamente, que é esse aqui no caso, né? O programa de pontos, então, e aí tem o do Black, que tem várias mesmas coisas que os outros, contempla todas as coisas dos outros, só que também tem as salas VIPs. Conforme for o gasto de vocês, às vezes vale a pena vocês tentarem pegar esse cartão. Ou pelo menos pedir ele e depois isentar a anuidade ligando lá. Que também é bem interessante. Ele tem as mesmas coisas e mais alguns bônus, como a sala VIP e afins. Amanda, tá por aqui? Pronto. Amanda, fala para a gente está falando sobre os cartões, né? A gente está conversando sobre os cartões e como que é hoje, tipo, você, qual banco você tem conta e, tipo, qual cartão você tem hoje? Oi, gente, boa noite. Desculpa, eu terminei a consulta agora. Imagina. E então, eu tenho conta no Banco do Brasil e eu fiz uma conta na Nubank porque falaram que era super vantajoso, tá? Aham, sim. E eu só tenho esses dois cartões, só com esses dois bancos e eu uso muito pouco cartão de crédito. Sim, eu lembro que você falou. É até legal depois você dar uma olhada no que a gente conversou agora há pouco da aula em relação ao banco também, que a gente falou bastante dessa parte do, do, do banco digital. Tá travando meu... Não, pode falar. Não? Ah, perfeito. Amanda, e você tem alguns desses cartões aqui, ó? Algum desses, dessas categorias? Não, não. A Adriana, por exemplo, estava falando que ela tem o Platinum e a Canyon também tem o Platinum. E eu estava falando para ela sobre o que os benefícios que o cartão tem, né? Porque às vezes a gente tem um Uhum. cartão desses e a gente acaba nem usando os benefícios. Sim, Então, e eu nem sei assim se eu poderia solicitar, eu nem sei como é que funciona essa provavelmente, parte. é exatamente o que a gente está falando aqui. Que, por exemplo, se você gasta uns R$ 1.000, tipo assim, acho que menos de R$ 1.000 no cartão, você já consegue ter acesso a um Gold, por exemplo, da Mastercard, que já tem a garantia estendida. Então, se você compra um produto, ele costuma dobrar a garantia desse produto. Tem várias coisas, tem a proteção de preço, que às vezes você compra um produto por R$ 1.500, aí amanhã você entra no site, ele está 1.200. Então, eles te ressarcem o valor que você pagou a mais Ah, durante um período de entendi. 30 dias. Tem o caso de você derrubar o celular com a compra protegida e quebrar uma tela, e aí eles te ressarcem durante 3 meses. Então, E tem desculpa, várias... mas isso eu tenho que entrar em contato com o banco ou com o cartão? Então, nesse caso aqui, por exemplo, você só vai entrar em contato com eles, por exemplo, para garantia estendida. Se realmente o seu aparelho ele der um problema, o negócio que você comprou der um problema e você precisar usar esse benefício, aí você vai entrar em contato com a Mastercard, eles vão te pedir alguns documentos, e aí você preenche os documentos e envia para eles, é um pouco burocrático, mas eles resolvem e aí eles te ressarcem o valor. Sim, Ô, mas e para Olavo. eu mudar desculpa. Ai, perdão, Amanda, pode falar. Imagina. Não, para eu mudar de cartão, igual você mostrou Ah, esses para você outros mudar de cartões, cartão. eu tenho que solicitar isso no banco? Você fala com o banco, fala com a gerente do banco, pede, vê qual cartão ela consegue pegar para você ali com isenção de anuidade. Sim, Porque provavelmente com o que você gasta no cartão, hoje você já consegue algum desses cartões, beleza. entendeu? Gente, se eu conseguir pegar um Black, qualquer um consegue. Tô brincando, óbvio que tem cada um tem o seu histórico, né? Mas no meu caso, a minha mãe tinha feito uma compra no meu nome e eu não sabia, e meu nome estava sujo por muito tempo. Hoje meu score, graças a Deus, é altíssimo por algum motivo, que eu não sei qual é, mas agradeço a Deus. Mas eu tinha uma compra de sabão em pó, ou seja, sujaram o meu nome com sabão Essa em história pó. do Vinícius é fantástica. É muito boa. E aí o Olavo disse, Vinícius, não dá para tu ficar usando esse cartão. Gente, eu tinha um cartão que era tipo assim, é, eu abri minha conta muito novo, porque eu comecei a trabalhar na escola, na minha própria escola, tinha um projeto do governo e eles precisavam de uma conta para que eu abrisse. Então, meu salário lá era R$ 200, vamos supor. Então, a minha conta era disso, né? Então, eu precisei mudar o quanto eu ganhava, e aí isso foi gerando histórico no banco. Mas uma coisa que eu queria falar sobre o que o Olavo me obrigou a fazer, e eu demorei 1000 anos para fazer, e eu não sabia que ia ser tão fácil, era ligar para o banco e dizer, banco,
eu quero esse cartão, que foi como ele me treinou para fazer, que eu acredito que vai ser o que ele vai fazer com vocês. Então, ele treinou cada palavra que eu tinha que falar para o cara do banco. Gente, pro cara do banco, para minha gerente, né? Eu nem tinha uma gerente, tá? Só para vocês terem noção. Liguei pro banco direto. Ele falou, qual é o cartão que Exatamente. você quer? Aí eu disse, esse aqui, esse, que o Olavo escreveu. Eu lembro que ele escreveu detalhado. E aí eu quero o Elo Nanquim, por exemplo. Gente, o cara disse, tá bom, vou analisar. Chegou o cartão. Enfim, então parece, é mais fácil do que parece se você tem um nome ali limpo. Eu, no meu caso, nem estava limpo ainda. E eles mandaram, porque tinha uma certa movimentação, né? É, só de ter a movimentação. E é igual eu falei, qualquer um desses cartões, provavelmente você é elegível. Tipo, gastando a partir de R$ 900, você já consegue o Gold, então já consegue ter vários benefícios ali. E fora que a Principalmente a pontuação, pontuação, né? é principalmente a Principalmente. pontuação. O Gold eu não lembro, não vou lembrar quanto pontua, mas quanto maior o cartão, mais pontua, né? Só que só de ele pontuar já é uma super vantagem. Então, porque já consegue pegar a Olavo, não quero passagem. atrapalhar, mas é que foi tão bom isso que aconteceu. Eu só queria dizer uma outra coisa que aconteceu também, que às vezes se a gente não perguntar, o Olavo não vai trazer, né? Porque demanda de cada um com seu desafio. Gente, Mas e uma coisa muito importante para eu falar para vocês, o Vinícius está nessa aula e é justamente porque ele não sabe essas coisas, tá? Que eu tô falando, tem muita coisa que ele não sabe, porque eu só vou fazendo para ele e ele só vai aceitando, né? sim, por isso que eu estava falando sobre essa segunda coisa agora, além de trocar o cartão, ser mais fácil e tudo mais, tem a pontuação, tem todas essas questões, eu ganhava mais do que tinha de limite. Então eu não conseguia usar só o cartão para pagar todas as minhas contas no mês, sabe? Então o Olavo me obrigou a aumentar meu limite para não sei Sim. quantos mil, o meu pessoal. E isso fez com que eu gastasse só no cartão. Então, aumentar o limite também é possível se você tem um cartão que não dá para pagar suas contas do mês. Isso que Porque o aí Vinícius agora eu falou consigo pagar é tudo no muito cartão. importante porque isso faz a base da organização. É o fato de você concentrar todos os seus gastos num lugar só. Então, quando você tem ali todos os seus gastos no cartão de crédito, você vai abrir sua fatura, você já vai ver quanto você gastou no mês e quanto você tem para pagar essa fatura. Então, o que ele falou aí é muito importante por conta da organização financeira. Por isso que eu bato tanto em cima de concentrar seus gastos ali no cartão de crédito. Além dos benefícios, claro. É usar o cartão com inteligência, né? E não sair usando ele e o dinheiro normal e acabando perdendo ali o controle de tudo. Perfeito? E aí, dentro dos bancos tradicionais, uma coisa muito legal também, que é uma das coisas que tornam eles mais benéficos ainda do que os digitais, é a questão dos programas de pontuação. Hoje, os bancos digitais quase não têm programas de pontuação, e quando eles têm, são programas muito, muito perdidos ali, muito, muito ruins. Então, o Banco do Brasil, o Bradesco, por exemplo, tem a Livelo, o Santander tem o Espera, o Itaú, se eu não me engano, é o IUP, se eu não me engano, é o IUP. Então, eu acho que o único banco assim que tem a Livelo, sendo desses bancos digitais, é o BTG, que possui, mas e aí você tem que pagar uma taxinha ali por mês, mas aí ele possui. Então, por isso que é tão legal. E para vocês entenderem, quem não mexe com a questão das milhas, você tem o seu cartão de crédito, você vai usando eles, vai acumulando milhas no banco, e alguns bancos você tem que escolher qual programa que você vai mandar, e alguns bancos já mandam direto. No caso do Banco do Brasil e do Bradesco, por exemplo, é a Livelo, que é um dos melhores programas que tem de milhas, que ali da Livelo você manda para os outros subprogramas das companhias. Então, tipo, Latam envia e você compra as passagens. Que é uma coisa que aí tem que aprofundar mais na questão das milhas mesmo, mas de um contexto geral é muito interessante. O meu objetivo aqui mesmo é mostrar para vocês que esse mundo existe e deixar ele, dar uma limpada nele, deixar ele o mais visível possível para você começar a adentrar nesse mundo. Então, é bem legal. Perfeito? E uma outra coisa que eu queria falar é que, para quem tem um cartão da Master também, tem um Mastercard Surpreenda. E isso é qualquer cartão, tá? E vocês já pontuam nele sem saber. Então, se você entrar no site Mastercard Surpreenda, vocês vão ver que lá dentro tem vários restaurantes em que você compra um prato e ganha outro. Ou a Havana, por exemplo, que se você compra um produto da Havana, você automaticamente ganha outro ali, resgatando o seu ponto. A cada, acho que é 10 pontos, você consegue pegar outro produto igual
do mesmo valor. Então, tem vários benefícios do cartão mesmo que vale a pena vocês começarem a ver ele para usar. Perfeito? O Pessoal, agora Natal uma já coisa... passou. Oi? E o Natal já passou. E o Natal já passou, infelizmente. Presentinhos de Natal. É incrível isso. Infelizmente já passou. Que vem o próximo. Infelizmente, mas é muito bom porque, por exemplo, eu e o Vinícius, se a gente for num restaurante, é que a gente acaba nem usando, né, Vinícius? Mas se a gente for num restaurante, a gente, que faz parte do programa, eu peço meu prato e ele ganha um igual e, tipo, de graça. Então a conta fica Como que muito a gente melhor, faz né? para ter como que a gente faz para ter isso na mão, assim, mais fácil? Tipo, porque a minha dificuldade beleza, eu sei que eu tenho esses benefícios, mas eu não vou lembrar na hora. O Olavo lembra, por exemplo. É Eu incrível. lembro, tudo. A minha conta da Vivo tem benefícios que eu não sabia e a gente acaba ganhando Sim. coisas grátis ali. Mas como que tem algum aplicativo que a gente possa ver mais fácil? Tipo, Tem lista de o, restaurante. sim, tem um aplicativo da Mastercard Surpreenda, que ali dentro você consegue ver tudo, mas no site deles também você consegue ver. E a questão dos benefícios do cartão é puramente fácil, porque é só realmente tipo, benefícios cartão Visa. Você joga ali no Google, já vai entrar na página da Visa, já vai ter todos os benefícios ali. Perfeito? Alguém tem alguma dúvida? Eu Não? não. De boa? Perfeito. Então, agora uma coisa que vocês trouxeram na aula passada que eu queria falar um pouco mais aqui, que é sobre a questão de dívida, né? O que você deve fazer primeiro, se você deve começar a guardar o dinheiro ou a dívida, ou pagar a dívida. Bom, eu falei de forma abrangente ali na aula passada, mas eu queria trazer isso de novo nessa, que a primeira coisa que você sempre tem que fazer é ir atrás do banco, conversar com ele, ver se a questão da possibilidade de eles renegociarem essa sua dívida e para você conseguir pagar ela aí em menos tempo, se você conseguir, ou pelo menos ver se eles conseguem tirar um pouco de taxa, porque como que funciona o banco? O banco é assim, a cada ano ele considera o lucro dele. Então, por exemplo, 2022 já fechou com o lucro dele. Se você ficou devendo alguma coisa para ele, ele já não conta mais como uma coisa que você está devendo para ele. Ele vai contar se você pagar, ele vai contar como lucro desse ano. Então, ele sempre trabalha em cima do ano letivo dele, o ano que ele tem, o ano que ele está. Então, a chance se você ter feito uma dívida ano passado, por exemplo, ir lá e conversar com eles, tentar renegociar, falar que, tipo, que está muito abusivo aquele valor, coisas assim, de você conseguir negociar e chegar num valor muito melhor, é muito grande. Então, isso é muito interessante você fazer isso, você ir lá conversar para tentar chegar num ponto e pagar muito menos do valor que você realmente iria pagar. Perfeito? Alguém tem alguma dúvida? Não? Eu tenho. Pode falar. Como eu cheguei agora há pouco, você Uhum. estava falando de cartão, né? Sim. Como eu falei que eu tenho cartão em 2 bancos, você acha então sempre mais viável ter um cartão só, tudo Um, ca- concentrado em uma coisa só? um cartão só. Poucas as pessoas que eu conheço na verdade, eu acho que eu não conheço nenhuma pessoa que realmente tem inúmeros cartões e consegue ser organizada financeiramente com todos esses cartões. Tá. Então, Porque, concentrar tudo no maior banco, vamos sim, e supor, que aí, é se você não o tiver Nubank. limite suficiente, tenta pedir um limite ali para eles, para conseguir chegar ali. Porque senão vai ser duas faturas para você pagar. Aí É, você imagina que você gasta em um, aí você não sabe quanto você gastou no outro, aí você vai no outro, então fica aquela confusão, aquela desorganização. Então, quanto mais alocado ali que você consegue ver melhor o tanto que você gastou, ficar perfeito. beleza. Eu comecei a colocar em prática o primeiro passo que você deu na outra aula, né? Meu Deus, eu falei, nossa, eu gasto muito. Sem Tipo perceber, assim, com né? coisas bestas, porque eu comecei a anotar tudo que eu gasto, Tudo. né? Nossa, você tá doido. Fiquei Sim. assustada comigo. Pessoal, alguém aqui já fez consórcio ou financiou alguma coisa? Eu tenho um Pode falar. consórcio que na verdade, ele está parado lá, a gente está analisando o que vai fazer com ele. Eu falei, muito bom você falar sobre isso. E ia te perguntar agora sobre a negociação de casas, de prestação de casa, por exemplo, da Caixa Econômica. Hum, Quando você fala dessa negociação, desses juros,
Isso se aplica também para a compra de imóvel? Então, na real, seria mais com questão de dívida mesmo, assim, de empréstimo. Mas vale a Mas pena, não custa você ir lá e dá tentar para conversar com negociar. eles. Oi? Dá para negociar também compra de imóvel. Por exemplo, já comprou, e aí você pode ficar ligando todo ano para negociar, porque taxa Selic muda, tudo muda. Perfeito. Não custa você ligar para eles e tentar também negociar isso. E às vezes eles só não vão abrir margem mesmo se está em contrato, alguma coisa ali muito assim, mas fala que às vezes não tá difícil, que é coisas assim, porque eles realmente abusam, eles aproveitam da situação. Mas é Então, viável o consórcio? é isso que eu vou falar exatamente agora. O que vocês têm que começar a pensar quando vocês forem fazer um consórcio ou um financiamento? Primeiro eu vou falar do consórcio para vocês. O consórcio foi criado no Brasil, é uma invenção brasileira. As pessoas acham que o consórcio é uma coisa que muitos até falam que vale a pena, que realmente é uma coisa boa ali. O Vinícius mesmo tinha muito essa crença, né, Vinícius? De falar que fazer um consórcio. Só que o que as pessoas não sabem do consórcio é que às vezes ele acaba sendo tão pior quanto o financiamento. Só que ele é num curto prazo, geralmente, na maioria das vezes. Tem longos, mas tem alguns que são mais curtos. Então, o que o consórcio faz? Geralmente ele cobra uma taxa ali de administração, e eles dizem que é só essa taxa de administração que vai ter em cima do consórcio. Mas, na verdade, você começa a pagar ele e aí, às vezes, a parcela começa a aumentar, porque, porque as parcelas deles são baseadas na inflação, que é o IPCA. Então, você começa a pagar um valor e aí, quando você vai ver, você acaba pagando o outro completamente fora e começa a aumentar o custo das parcelas, porque muitos deles são atrelados ali ao IPCA. E ano retrasado mesmo, a gente estava com 2% de juros ali, né? E agora, hoje, por exemplo, a gente já está em mais de 13%. Então, isso é uma coisa que pega muitas pessoas, porque elas acham que elas sempre vão pagar aquilo e acabam pagando muito mais. E o financiamento, basicamente, é a mesma coisa. O financiamento tem a taxa de administração, tem os juros que o banco cobra e ainda tem os juros atrelado à inflação. Então, ele aumenta tanto quanto. Só que, no fim, às vezes o consórcio acaba saindo ainda pior que o financiamento. Então, o ideal é não fazer nenhum desses dois. É realmente você tentar pagar as coisas ali à vista ou pelo menos em fazer algum tipo de negociação que você pague algumas vezes, mas sem o financiamento em Olavo, si. mas e a questão dessas parcelas decrescentes? É mito? Oi, desculpa. No caso dessas parcelas decrescentes, então é Então, mito. não é mito, porque o que acontece? Você vai pagando ela e ela começa a diminuir, mas ela começa a diminuir porque você já pagou um valor tipo alto. Então, realmente vai diminuindo. Só que não é porque está diminuindo que os juros não estão sendo cobrados em cima daquilo, entende? Então, na Entendi. verdade, realmente, você começa a pagar menos, só que a hora que você vai ver, você pagou, tipo assim, você financiou um carro, às vezes você pagou quase 2 carros, por mais que ela vá reduzindo no final. É como se fosse a gente subindo a serra, né? Tá subindo, mas tá descendo, mas tá subindo, mas tá descendo. É um negócio meio assim. Exato, exatamente. Então, Entendi. é exatamente essa questão do financiamento. Então, tipo, realmente, O, o, o consórcio, e assim, existe a questão, né, do consórcio para você faz no valor, digamos, uma carta de crédito, você tem, digamos, um carro de 150 mil. Aí você faz aquela carta de crédito e tá aquele consórcio. E aí você dá um lance. Aí esse lance já entra para bater, no caso, só que aí as você diz parcelas. o lance entra para bater e você continua pagando o restante. Pagando. Sim. E vai ser menor, com certeza, porque a pessoa ali já pagou uma parte, mas ainda assim você vai acabar pagando mais do que você pagaria normalmente. Também não é viável. Também não é Então, viável, mas eu já vou. Mas às vezes o financiamento, por exemplo, às vezes ele compensa, e eu vou já falar aqui tá. quando que ele vale a pena, que você pode usar na sua vida, quando que chega a ser interessante para você. Agora, em relação à reserva de emergência, que também eu tinha falado um pouco dela na outra aula, mas de forma muito abrangente. Quantos meses você tem que ter para a reserva de emergência? O ideal para a reserva de emergência é 6 meses. Só que quanto mais arriscado for o seu trabalho, tipo assim, às vezes você trabalha quanto mais variável for sua renda,
quanto mais risco tiver o seu trabalho de você não ter o trabalho ali, mais tem que ser a sua reserva. O mínimo de 6 meses, mas aí vai da sua consciência o quanto você quer colocar. O máximo que eu colocaria ali também, para não deixar uma coisa muito grande, seria 1 ano. 1 ano e 2 meses também para vocês terem uma base de onde vocês querem sair e chegar ali com a reserva. Certo? Olavo, Pode falar. onde que a gente deixa o fundo de reserva? Porque eu sei que não é na Perfeito, é poupança. a próxima coisa que eu vou falar. Muito bom. Onde que a gente vai guardar a nossa reserva? O que eu, Olavo, gosto? Eu gosto muito de guardar no CDB do banco, porque eu acho que ali é muito fácil de eu fazer o resgate. E a reserva de emergência ela sempre tem que estar no lugar que tenha resgate imediato, porque você nunca sabe quando você vai precisar dela. Então, se você precisar, ela precisa estar ali na hora. Você não pode colocar em nenhum lugar que vai No ficar CDB que você falou? CDB. Você não pode colocar ela em nenhum lugar que vai ficar mais que um dia ali. Eu queria que vocês fizessem uma coisa agora, que é abrir o aplicativo. Vocês têm acesso ao... Adriano, você tem acesso ao aplicativo do seu banco? Não, Não? a coisa foi feia. Kênia, a Amanda eu sei que já faz isso, né, Amanda? Você sabe ali. Kênia, você sabe onde fica ali o investimento do seu banco? Não, deixa eu ver aqui. Eu gostaria que você abrisse ele e fosse na parte de investimentos ali e procurasse o CDB para você. Como que a gente escolhe um bom CDB, Olavo? Na real, o Tipo, CDB é um só, né? É o Na de... parte de investimentos, Exato. tem CDB, RDB, só faltou assim, o Isso, RDB, rebelde, calma, calma aí que eu já e o vou, eu já vou falar. LC, e o Eu já vou falar. LCI. Perfeito, eu já vou falar sobre eles. Mas se eu não falar agora, eu vou falar na próxima aula, fica tranquila. Mas o legal é sempre pôr ali no CDB então você sempre olha qual que é o com resgate imediato, para você saber qual você O pode CDB com colocar. resgate imediato, né? Exatamente. Para você saber onde você pode colocar. E uma outra hipótese que você pode ter também é colocar no Tesouro Selic, que é um título privado. A questão é que o CDB, ele é um... Perdão, eu falei errado. O CDB é um título privado, então ele é do banco. O banco oferece o CDB para você. É o banco diretamente, você está emprestando seu dinheiro para o banco. Enquanto no Tesouro Direto é um site, você pode entrar, chama tesourodireto.com.br, se eu não me engano, ou .gov. Mas você coloca lá, Tesouro Direto já vai aparecer. E na próxima aula eu vou entrar e fazer as simulações para vocês verem como funciona certinho. E no Tesouro Direto também você consegue colocar. Só que o porquê que eu não gosto do Tesouro Direto para fazer isso? Não gosto muito, eu prefiro o meu no CDB. Porque eu acho que lá é um pouco mais burocrático para você tirar. Você consegue resgatar no mesmo dia tudo, mas existe todo um... Você tem que ir lá no site e tal, ou entrar na sua corretora para fazer o resgate. Ali no banco você já consegue fazer no aplicativo em 1 minuto. Então, e também lá você pode ter um horário que você pode fazer só. No banco, geralmente, você pode fazer aí qualquer hora, até umas Olha, horas. aqui aparece o CDB pré-fixado, CDB flex, CDB Você vai caixa colocar sempre no do resgate progressivo. imediato. Deixa eu ver. Sempre no que tem resgate imediato para você poder tirar quando você quiser. Aí Às tem vezes sem resgate, tem com resgate. tem o sem resgate ou com resgate. É sempre com resgate. O que você... Às vezes ele até parece assim, vencimento em 2028, mas quer dizer ali que ele vai ficar até 2028 e depois ele renova. É a questão do Eu resgate estou vendo imediato aqui mesmo. mesmo. Aí tem o prazo mínimo 90 dias e prazo máximo 730 dias. Sim. Pode... O prazo não vai interferir, então fica tranquilo, que o prazo é tipo o vencimento, mas você pode resgatar ele a Aí, no qualquer caso, isso momento. aqui seria mensal? Como é que é? Você fala o rendimento? É. O rendimento ele vai render diariamente, né? Então Isso aqui é diário. todo dia você vai conseguir ver aumentando ali o seu dinheiro. Isso é bem legal. E o que acontece? Ele rende de acordo com o CDI. Então, às vezes você vai ver ali 100% do CDI. Mas eu vou falar disso da questão do que é o CDI e tudo já já. Certo? Uma coisa que eu queria falar para vocês, não coloquem o dinheiro na poupança, tá? Isso é uma regra muito Eu lembro importante. que você falou mesmo.
Exato, porque a poupança hoje ela paga acho que 6 e pouquinho por cento, enquanto o CDI ali, o 100% do CDI vai pagar mais de 13%. Então é muito preferível você colocar o dinheiro ali do que da poupança. Então tudo que você tiver aí na poupança hoje pode tirar completamente e jogar para um CDB, por exemplo. Olavo, Certo? mas me tira uma dúvida em relação a Claro. esse CDB. Aqui ele já me dá umas sugestões de valores. Aí, no caso, eu querendo aumentar, eu só entro em contato com a agência. Como assim? Aqui está me dando algumas opções de aplicação, tipo, se eu quiser, tiver um dinheiro guardado, quiser aplicar, independente do valor, posso estar aplicando aqui. Você pode aplicar qualquer valor, mas lembra de colocar no CDB, preencher ele com a sua reserva de emergência ali, com o que você tem com o que você vai guardar para ser a sua reserva de emergência. Então, é um dinheiro que você não vai mexer até você ter ali os 6 meses, pelo menos, completos, para você viver, Entendi. entendeu? Então, todo mês, na hora que pingar o dinheiro na sua conta, o segredo é esse. Pingou o dinheiro na sua conta, já manda a porcentagem da reserva para lá, para não ficar. Porque senão você vai acabar gastando dinheiro e não vai enviar. Eu Então, isso fiz é uma uma coisa que vez a poupança integrada, só que eu não achei muito rendimento nela, não. a poupança, ela A poupança integrada, qualquer coisa que seja poupança, ela não vai render bem igual o nada, né? CDB, tá? Não vai render bem igual. Então, Olavo, pode falar. a questão da poupança também é ela descontar a inflação, né? E ela fica ali quase que 0 a 0 de rendimento depois, né? Na verdade, então, eu vou falar dessa questão da inflação, que é o CDI, né? Que o CDI é o valor ali da inflação. Então, ele acaba ficando menos que a inflação. Então, o problema da poupança render menos, além de você já estar deixando dinheiro na mesa, que você poderia colocar num lugar que é igual e rende melhor, é que a inflação vai estar acima do que está rendendo ali para você. Então, você vai estar perdendo dinheiro ainda. O seu dinheiro vai estar sendo desvalorizado, de certa forma. É, Pessoal, so- so- eu sou meio rápido, tá? Então vão me parando e vão perguntando o que vocês tiverem de dúvida. Que eu vou. sobre essa a questão do CDB, a gente faz a transferência ou tem como deixar algo programado nessa porcentagem? Ou a gente faz ali o cálculo, entrou o dinheiro e faz a transferência? Como é que... Então, o legal é entrou o dinheiro, você faz o cálculo e já faz a aplicação, na verdade, né? Não é uma transferência, é uma aplicação mesmo. Conforme o Banco do Brasil agora ele tem é que varia do aplicativo, né? O Banco do Brasil ele tem uma função que permite todo mês pegar um tanto e já jogar para lá, por exemplo. Varia muito. Aqui E já isso dá não até vai a porcentagem dá, dá. das O, aplicações e os prazos. Para tal prazo, eu tenho o estipulado aqui a porcentagem. Sim, ele já dá o quanto que você ganharia se você deixasse até tanto. O 180 aplicativo dias, 22,50%. o aplicativo 22,50 Isso aí provavelmente E aplicações com até 180 dias. Ah, sim. Mas isso aí que você está falando provavelmente é o imposto de renda. É, Ele é cobrado conforme. É assim, ó. O imposto de renda é o seguinte: quando você coloca no CDB, ele vai cobrar automaticamente o imposto de renda. Só que ele é regressivo. Então, ele começa em 22,5, aí depois de tantos dias, ele cai se não me engano, 18 e pouco, depois ele cai para 17 e pouco, até que ele chega em 15%. E aí ele fica estagnado lá. Então, quanto mais tempo você deixar o seu dinheiro lá, é melhor porque vai cobrar menos imposto de renda sobre ele. Isso é uma coisa automática, o imposto de renda, na hora que você resgatar, fizer o resgate, já vai ser cobrado ali. Então, só que a intenção é você não mexer mesmo nesse dinheiro, né? Então, a intenção é que você deixe ele ali por um longo tempo, certo? é. E a Previdência? Você fala previdência privada? É. Calma. Vou falar no nosso próximo Ah, momento. tá. Tá. Vou só contextualizar mais vocês disso. De vocês nunca colocarem o dinheiro da reserva de emergência de vocês em algum lugar que tenha uma renda variável ou coisa do tipo, porque aquele dinheiro realmente é para ele ficar parado ali e o rendimento que ele fizer ali, óbvio que é uma boa coisa, que é um rendimento, mas nem mexe naquilo, porque realmente não é para você ganhar dinheiro com aquilo, não é para você ficar rico com aquilo. Aquilo ali é realmente só para ser a sua reserva caso você precise, caso venha alguma necessidade. Isso é muito importante ter aquilo para isso e intocável. Agora, o resto do dinheiro eu vou falar no próximo encontro, que a gente vai fazer uma diversificação e vou apresentar para vocês as possibilidades que existem
para você, onde vocês podem colocar ele, certo? Certo. Pessoal, agora a questão do CDI, né? O que é o CDI? Olavo, Pode falar, Amanda. peraí, igual, você falou assim que então seria pelo menos 6 meses a um ano de reserva de emergência no CDB. Isso. Aí você conseguiu juntar essa quantia, você começa a investir em outras coisas, ou não tem problema você continuar colocando no CDB mesmo além da sua reserva de emergência? Então, é que na verdade o que acontece a chance de você ganhar bastante dinheiro com isso, com o CDB ali, por exemplo, é pequena, porque você sempre vai ganhar aquela quantidade. E a taxa do CDB, que hoje está em 13 e pouco por cento, está uma taxa muito boa, amanhã pode cair. E o ideal, assim, a Risco Brasil é 6%. E hoje a gente está com 13 e pouco por cento. Então, a hora que for para 6%, por exemplo, a hora que ela cair, o seu dinheiro vai começar a parar de render menos. Então, eu vou falar disso no próximo encontro, mas o que é interessante fazer, só fazendo uma contextualizada, adiantando, colocar em alguma coisa pré-fixada, por exemplo, num tesouro pré-fixado, que aí, por exemplo, até 2030, eles vão te pagar 13% do seu dinheiro, entendeu? Então, às vezes, vale muito mais a pena do que você deixar ali e ficar completando a reserva de emergência cada vez mais. Certo? Sim. Ótimo. Pessoal, então, essa questão do CDI, né? O que é o CDI que faz o rendimento disso? O CDI ele é atrelado à taxa Selic, e a taxa Selic quem decide ela é o Banco Central. O Banco Central pega e ele faz a inflação, ele faz o relatório da inflação do Brasil no ano. E a gente sabe que a gente tem uma inflação que hoje ela está na casa de 2 dígitos. E como o Banco Central faz, como é calculada essa inflação? Eles pegam as coisas básicas do brasileiro, então, tipo arroz, coisas assim, e eles veem o tanto que aumentou de um ano atrás para agora. Então, a quantidade que aumentou é o que eles colocam ali, dos vários itens selecionados, é o que eles colocam de. A gente não sabe não, Vini. É o que eles colocam de inflação. Só que na aplicação disso, na realidade, cada pessoa tem cada pessoa tem uma inflação diferente na vida dela. Porque, por exemplo, se eles pegam itens como a passagem de ônibus, eu não ando de ônibus, então aquilo ali não está me inflacionando. Eu nunca fiz isso, e se vocês quiserem fazer, ótimo, mas não é uma coisa que vocês precisam se preocupar. Só que para você ver a sua inflação da sua vida, é você pegar os seus gastos, por exemplo, de janeiro do ano passado e ver esses mesmos gastos agora. Então, tipo, quanto que custava as coisas no mercado em janeiro do ano passado que você comprava e quanto custa agora. Que aí você consegue ter a base da inflação na sua vida, como ela está se aplicando na sua vida. Certo? Então, isso é interessante. E aí, eles fazem o CDI ali baseado nisso, na taxa Selic. Por isso que ela aumenta e diminui. Nos Estados Unidos ela é muito mais baixa. E aqui no Brasil ela é sempre mais alta e já chegou aí a tempos muito piores. Agora a gente ainda está uma média, mas é um tempo muito bom para se ganhar dinheiro. Então, para quem tem dinheiro aplicado, vale a pena, porque o dinheiro multiplica muito mais rápido. Certo? Alguém tem alguma dúvida? Eu tenho uma pergunta. Hoje, digamos, eu tenho 20 mil reais. Aonde tu diria assim para mim poder investir, para me transformar isso muito rápido, dobrar ele? Então, isso que você falou é muito legal. Porque, na verdade, investimento, as pessoas, elas sempre querem, né? Nossa, eu quero aplicar meu dinheiro para ele voltar, tipo, muito maior e tal. Realmente dá para fazer isso. Só que tem os riscos disso. Então, por exemplo, se hoje você não tem uma reserva de emergência, eu sendo você, alocaria esse dinheiro no CDB até você completar a sua reserva de emergência para você conseguir viver pelo menos 6 meses com esse dinheiro. Você tem um dinheiro lá que você pode viver por pelo menos 6 meses. Aí depois começaria a investir em outras coisas, que aí eu vou falar na aula seguinte, na aula que vem, que é a partir do quarto encontro. Agora, caso você tenha dívida, alguma coisa assim hoje, eu negociaria com o banco para ver o melhor valor que eles fariam possível e pagava com esse dinheiro. Porque o que você tem, às vezes, de dívida hoje, qualquer coisa que você tipo, parcela, imagina que é o seu dinheiro que você ainda não tem, que você tem que pagar essa dívida, essa parcela. Então, por isso que é legal eliminar essas coisas o mais rápido possível e no melhor preço que eles fizerem possível, para literalmente acabar com isso e começar do zero. Mas no seu caso não tenha dívida, coisas assim, eu aplicaria no CDB mesmo.
para começar a construir a reserva de emergência. Certo? Perfeito? Ninguém tem mais nenhuma dúvida? Eu tenho uma dúvida. A gente só começa a investir depois que a gente tem a reserva de emergência, ou a gente pode investir e fazer reserva de emergência? Perfeito. Na real, a gente pode investir e fazer a reserva de emergência. Igual eu falei, como a gente vai começar a falar sobre investimento na próxima aula, no quarto encontro. Você vai conseguir participar, Vini, do próximo encontro? Na Eu não terça-feira? vi a data, mas acredito que sim, eu quero. Perfeito. No próximo encontro vai começar a falar sobre investimentos. E aí eu vou dividir para vocês a porcentagem de cada coisa dentro daqueles 30%. Por isso que eu até É falei muito caso por caso, né? em 3 partes, exatamente. Você tem que ver como isso vai aplicar ali na sua vida, né, em específico. Você vai dar aquelas dicas, né? Que eu lembro que você falou da questão de um investimento, né? Fazer que era tipo um aluguel, se não me engano, que era até tinha fora e Sim, você tinha também pode, brasileiro. exatamente, existe essa possibilidade É o que também eu de mais amo. você comprar cotas de... Isso, eu lembro, na primeira Exato. live que eu assisti tua, isso que me chama a atenção. Que massa, É o que legal, eu vou falar mais assim. amo. Como é que é o nome? Fundo imobiliário. Fundo imobiliário. Isso é muito legal mesmo. É, agora eu queria entrar, se vocês não tiverem mais dúvidas desses pontos, agora eu queria entrar no outro ponto que vocês me trouxeram na aula passada e até o pessoal que vai assistir a gravação depois, eles me trouxeram na aula passada que era comprar o carro ou alugar o carro. Sim. O que seria melhor, né? Aí, porque hoje a gente tem vários Nenhum dos planos dois. de... Oi? Ou nenhum dos dois, né? Andar de Uber. Pode ser, é uma opção também. Mas o que a gente vê que mais compensa hoje, o que realmente vale a pena ali fazer. E a verdade é que depende muito de pessoa para pessoa. O que acontece? Igual eu falei para você, eu trouxe a questão do financiamento aqui justamente porque eu trouxe isso. Aí eu falei, deixa eu aproveitar e falar do consórcio do financiamento, por isso que eu já falei antes de falar disso. Se você for financiar o carro, hoje em dia, tipo, varia muito. Se você entrar no site, cada lugar vai ter um preço, então dá para a gente basear exatamente, não dá para falar um negócio pronto aqui que vale a pena ou não vale a pena. Só que você tem que pensar em uma coisa: a partir do momento que você financia o carro, em 99,9% das vezes não vale a pena você comprar o carro. Vale muito mais a pena você alugar ele, se você for financiar porque você, como eu disse, você vai pagar praticamente outro carro. Então, em uma simulação que eu estava fazendo, quanto o carro ali custava 120 mil, você pagava, financiando ele, você pagaria 190 mil. Então, é uma diferença muito grande que dá. Então, aí, nesse caso, por exemplo, iria valer muito mais a pena fazer o financiamento. Certo? E tem uma outra coisa também que é muito bom colocar na ponta do lápis, que é você pegar e alugar um carro, às vezes o carro custa R$ 4.500, então você fala, nossa, ele está dentro do meu orçamento. Só que na verdade é um carro que não condiz com o seu padrão de vida. Às vezes você ganha, por exemplo, 10 mil por mês, e aí você compra uma BMW X5 que custa tipo R$ 400 mil. Compra não, né? Aluga. Só que aí a questão de você alugar ela é que o valor dela também vai ser um pouco exorbitante por o que você ganha. Então, é sempre pegar um carro que você conseguiria comprar com o padrão de vida que você tem. No caso, se você fosse alugar ele. É sempre legal pensar nisso também. Certo? Agora, uma outra coisa. No longo prazo, um carro comprado, daí compensaria mais. Por quê? Porque se você compra um carro, imagina que você vai ficar vários anos com ele. Então você dilui o valor dele. Ah, você compra um carro de 150 mil e vai ficar 5 anos com o carro. Compensa muito mais você comprar ele, com certeza. Porque quando você dilui 150 mil em 5 anos, dá um valor aí que não compensaria você pagar desse carro, talvez, em aluguel todo mês. Perfeito? E também quem gosta de trocar de carro, então, todo ano ali, compensa muito mais alugada aí, porque se você quer trocar sempre, você vai acabar pagando muito menos alugando. Mas aí varia, você realmente vai ter que entrar dentro dos sites e ver o valor de cada carro, quanto custa o carro para ter a base certinho. Mas com essas premissas que eu falei agora,
já dá para você ter noção se é para você fazer a locação ou se o melhor passo para você é comprar o carro definitivamente. E no Perfeito? nosso caso, não comprar, né? Até a gente ter 10%, até que o valor do carro seja 10% do que a gente tem em pessoa física líquido, né? Tipo assim, Exatamente. eu sei que isso não é uma regra, mas eu acho que é muito legal Não é trazer, uma regra, é uma porque coisa que a gente adotou, né? Exatamente. Eu uhum, quero comprar um carro. Eu tenho um sonho de ter um Q8. Q8. Exato. Que é um carro da Audi, o carro custa 800 mil reais. Enquanto eu não tiver 8 milhões de reais, eu não me sinto apto a comprar um carro de 800 mil reais. Porque se eu tiver 1 milhão de reais e comprar um carro de 800 mil reais, vai ser um valor, vai ser o dobro do que eu vou ter, do que vai me sobrar. Então não vai condizer com o meu padrão de vida. E é nisso que a gente sempre tem que pensar, né? No que realmente a gente pode ali naquele momento, no que condiz e nunca superar um padrão de vida que a gente realmente tem. A gente tem que ser muito pé no chão em relação a isso. Até porque o carro não é só a prestação do carro, né? É o bendito do IPVA, manutenção, Então, seguro, imprevistos. no caso do aluguel, essas questões não entram, né? Porque aí o IPVA, o emplacamento, essas coisas, até a manutenção é todo por conta de quem está ofertando o carro ali. Só Não, que mas eu ainda digo no assim, caso, essa conta que vocês estão fazendo para sim, comprar o para carro, comprar, exatamente. deu uma pinga na minha cabeça aqui agora, porque o que me levou às dívidas foi a falta de conhecimento do padrão de vida. Só que quando Uhum. eu percebi, porque era aquele oba-oba e meio que uma exigência para estar naquele local, Porque da mesma forma que você começa a ganhar mais, você quer aumentar o seu padrão de vida, e você vai no meu entrando num caso não foi ciclo. nenhuma questão de querer, não, era uma exigência pelo status do cargo. Uhum. E aí, quando as coisas desmoronaram, o meu padrão de vida estava completamente fora fora da casinha, né? E nem era um Sim, padrão de vida do meu estilo de vida, mas sim da exigência do carro. sim, E a gente tinha ali o carro locado naquele período, então o que ficou para mim no meu emocional? Eu tinha o carro locado da empresa, que era o carro que eu ficava da empresa, que era um benefício, mas quando a empresa foi embora, ela simplesmente tirou esse benefício. Então, como é que eu vou agora pegar para todo o status social que eu havia criado e voltar, manter aquele status? Não estava no meu padrão de vida. Não tinha feito essa conta, sabe? E você exatamente. acabou de me dar um ping agora gigantesco, porque é realmente fazer o padrão de vida para depois apresentar esse padrão, né? Porque Por a isso, exigência social é muito grande. por isso que é legal a gente escutar não o que o Olavo dá de conteúdo, porque é muito bom que ele dá de conteúdo, mas é o por trás do que está por trás do que ele fala, sabe? Tipo, quando ele fala, consórcio não é bom, cada um vai ter a sua vertente e pode provar aqui que consórcio é incrível. Só que não é para isso que a gente veio. Porque se fosse para aprender isso, teria em outros lugares. Só que a gente Uhum. veio para entender a mentalidade por trás do Olavo, né? Que é o que eu estou fazendo aqui, por exemplo. É tipo assim, a mentalidade dele no dia a dia é o que me dá ping a cada segundo, porque não é sobre ter o dinheiro, não é sobre comprar o carro, é sobre ter o dinheiro para comprar o carro 10 vezes mais e não comprar, por opção, sabendo que aquele não é o padrão de vida. Então, o que a gente tem feito é atrasar o nosso padrão de vida. A coisa que mais me faz se sentir rico todos os dias, acreditem ou não, é ir para a academia com a roupa antiga do Olavo ainda, porque eu não comprava roupa de ir para academia. É a coisa que eu mais me sinto rico na minha vida. A roupa é meio desbotada, é meio estranha, mas é o momento que eu mais me sinto rico no dia. Vocês não têm noção, é meio doido isso, né? Mas é que eu quero trazer um pouco da visão dele. É porque você vai andar com roupa desbotada? Óbvio que não, Não é mas exatamente, não é você viver de forma miserável. É de que nenhuma ele usou um maneira, exemplo mas meio é ruim, na como eu me verdade. sinto. Essa Não, questão mas da. eu me sinto. É como eu me sinto, Sim. porque eu aprendi com o Olavo muito isso. Porque se eu tivesse com os meus pais, eles iam ficar loucos, dizendo, meu Deus, não pode, tem que comprar uma roupa, não interessa, Que se endivida. traduzindo o que você quer dizer, eu vou falar aqui. Você tem dinheiro para comprar roupa, mas você, tipo, não sente a necessidade de, tipo, você se sente rico de usar de poder usar uma roupa, tipo, que não esteja perfeita, mesmo tendo dinheiro para comprar uma E perfeita. muito, né?
Porque, gente, só para vocês saberem, atrapalhando a aula do Olavo, mas é porque eu sei o por trás da mentalidade dele, e eu sei que vai trazer pings aí pro pessoal. É que o Olavo, esse mês, a gente ganhou de presente, ganhou de coisas que apareceram do nada na nossa conta fixa o dobro do nosso salário. Não, mais do que o nosso salário, do nosso Prolabore, sim, né? Foi. A gente ganhou o dobro do nosso Prolabore e a gente investiu esse dinheiro. Obviamente tem a parte tipo, se divertir e tudo mais. Mas é porque tem coisas que ele não vai falar, mas eu vou estar aqui para fofocar com vocês. É, a gente simplesmente, Pronto, a tipo minha assim, vida aberta para todos. se o meu Prolabore vamos Fique à supor, vontade. 10 mil reais. A gente ganhou 10 mil reais a mais do que o Prolabore normal, que pagou nossos custos normal e sobrou. Enfim, e eu não fui comprar minha roupa de academia, também por falta de tempo. Mas eu queria dizer, o momento que eu mais me senti rico foi indo com a roupa de academia, que o Olavo que me deu ainda, que era dele. Vocês estão pegando aí o ping do que eu aprendo com ele aqui no dia a dia? É, Porque muda tudo. o fator que ele está falando de você se sentir rico de verdade é você ter o dinheiro para comprar um carro e não comprar aquele carro. Foi Não uma comprar das, isso foi certo, uma né? coisa, uma das coisas que me chamou muita atenção, que eu já pensava isso, e aí eu vi que o Thiago Nigro um dia postou isso, que ele tinha um sonho de ter uma Ferrari, ou era ele tinha um sonho de ter um Porsche, e aí ele foi numa loja com a mãe dele, e aí o Porsche tava lá, tinha um Porsche, e ao invés de comprar o Porsche, mesmo tendo múltiplas vezes o dinheiro daquele Porsche, ele foi e ele comprou um Jeep, como é que chama aquele Jeep? Não é Cherokee, é Renegade? não, outro, é um Compass. Ele comprou um Jeep Compass, sendo que é um super carro, o Jeep Compass, claro. Só que para a quantidade de dinheiro que ele tipo, tem muito dinheiro, ele poderia comprar um carro tipo, incrível. Só que tipo, ele falou simplesmente a minha vontade era porque eu não tinha dinheiro para comprar esse carro. Hoje que eu tenho, eu já tipo não vejo mais graça, entendeu? E eu achei isso incrível porque é realmente isso. É muito mais gostoso ter o dinheiro para poder comprar coisa e não comprar do que realmente comprar ela ali, em muitas situações. Uma coisa que o Vini mudou na minha cabeça, e foi o que me fez permanecer, me fez ficar, porque eu tinha essa condição mesmo de muita exigência de cobrança social, né? E, de repente, eu ver que cada local que eu tinha que ir era uma roupa nova, era um caprichado novo, era um sapato novo, era uma bolsa nova. E aí o Vini vem com toda essa simplicidade que ele tem e está sempre nos melhores lugares, com as melhores pessoas, no melhor posicionamento e sempre da forma que ele quer estar. Exato. E nos últimos eventos que eu fui, eu não precisei de comprar roupa. Eu não fui comprar roupa, sabe? Mesmo É, nessa condição de que eu a minha mente falava, você deve comprar. E eu sempre perguntava, por quê? Por quê? E aí eu falei, não vou comprar e vou ver o que dá, vou pagar o preço, Se né? quisesse, comprava, né? Se quisesse, Mas comprava. eu falei, mas por quê? Eu comecei a me perguntar o porquê, porque e aí eu falei para quem está querendo comprar? É a Adriana de agora? É que a Adriana que é uma crença daquela Adriana? Aí eu fiz o teste de não comprar, né? De ir do que tinha em casa. E foi até no evento do Caio. E foi muito chocante para mim, porque eu falei, nossa, olha como é que eu estava me sentindo eu mesma. Isso, nossa, isso é muito, muito, muito forte, porque não tinha uma máscara. Eu sim. tomei uma É, consciência que eu tinha que vestir uma máscara para ir para um palco, para representar uma pessoa que eu não queria ser. E ali Isso, eu podia ser normal. isso dói muito na gente, porque às vezes fere o nosso orgulho, né? Mas se a gente toma consciência e percebe que, na verdade, é a gente começar a viver pra gente e não viver para os outros, a gente vai começar a viver muito melhor e conseguir guardar muito mais dinheiro para realmente ter dinheiro, tipo, de verdade mesmo. Então, a partir do momento que a gente para de se preocupar em querer fazer as coisas para os outros e não para a gente, então a gente quer se vestir de tal maneira para os outros, eu quero comprar tal marca para usar para os outros verem, a gente começa a viver muito melhor, de forma muito mais livre. E eu acho que é basicamente isso que você falou, né, Adriana? Pode falar, Vini. Eu juro que é a última. Mas, pessoal, vocês não podem morrer sem saber disso. É que são coisas do Olavo, e aí eu quero traduzir aqui para o que eu tenho aprendido também, sabe? Peças chaves de A roupa. minha cara de É uma coisa desespero, que que eu ele tenho até tem. medo que ele vai falar.
Ah, eu conto tudo. Meus alunos sabem que eu conto tudo, tô nem vendo. Minha vida é feita para ser treinador mesmo, então eu só vou. Mas, assim, peças chaves. O Olavo me instigou a comprar peças chaves. Nenhuma roupa minha casava com a outra antes. Sempre eu tinha que fazer um conjunto inteiro. Hoje não. É uma coisa que mudou muito no na nossa vida financeira. Parece simples, né? Mas não é. O que literalmente faz a diferença. São as peças chaves de roupa que uma casa com qualquer outra. E isso faz com que a gente sempre pareça que a gente está com uma roupa nova. E isso é muito doido também. Então, são pequenas coisas que ele faz que nunca na minha vida eu faria. Então, peças e chaves de roupa é uma coisa que a gente tem que perguntar para ele também como é que ele faz, porque mudou o game total. Perfeito. É incrível isso, porque falando assim, parece que a gente, tipo, vive de uma forma enxuta, né? Mas não, na verdade a gente só, tipo, não gasta à toa com coisas que inúmeras pessoas gastam e acabam desfrutando muito mais em outro, tanto que a gente tem a nossa quantidade que a gente pode gastar ali no mês, e a gente segue ela na risca, né, Vini? A gente sempre quase bate ela ali para também não viver uma vida escassa. E Então, roupas como caras até. sim, Roupas caras. Tipo, nossos tênis todos são, tipo, R$ 2.000. Não é sim. Como eu uma vinha, vida barata. como eu vinha de uma mentalidade antes muito escassa. Então, é uma coisa que até hoje eu trabalho isso em mim ainda. A questão é, a gente coloca, a gente pode gastar tanto, a gente realmente gasta aquele tanto. A gente, né, a gente realmente faz aquilo, a gente gasta o que é para gastar também, para não ficar tipo, só economizando e guardando um monte, só que não vivendo. Então, isso é muito importante. Perfeito? Alguém tem alguma dúvida? Não? Fechou. Pessoal, a última coisa que eu quero falar, o que compensa mais é comprar casa ou alugar, aproveitando a questão do carro ali. O que acontece? Hoje, eu, Olavo, no meu ver, o que eu faria? Se eu fosse comprar uma casa, se eu tenho R$ 500.000 e eu fosse comprar uma casa e a casa custar R$ 100.000, eu compraria. Acharia ótimo, compraria. É o mesmo esquema do carro. Se a casa custasse R$ 400.000, eu já não compraria. Então, é esse mesmo esquema do carro. Compensa muito mais você juntar um dinheiro para pagar sua casa à vista, onde você vai conseguir um desconto muito grande, do que você financiar ela, por exemplo. Você pode financiar? Pode financiar, é claro. É o que eu estava falando para vocês que eu ia falar, que você pode financiar, tipo, tudo bem se você financiar, desde que você esteja disposto a pagar o valor de um financiamento. E quando eu falo pagar o valor do financiamento, não é pagar em dinheiro ali, pagar aquele valor que eles estão cobrando, mas é pagar o fato de você realmente comprar a ideia de você ter que ficar ali durante um longo tempo pagando o dobro do que você poderia pagar se você guardasse o dinheiro. É óbvio que existem situações em que às vezes você mora com algum parente seu, mãe, pai, alguma coisa assim, e aí você se vê num momento que você realmente precisa sair dali e o aluguel sairia o mesmo preço que um financiamento. Aí fazendo os cálculos, claro, sempre vendo ali realmente o que iria compensar, compensa talvez você fazer um financiamento. Mas eu, Olavo, vou sempre preferir, tanto que hoje o apartamento que a gente mora é alugado, juntar o dinheiro para pagar à vista e pagar com muito mais desconto do que fazer um financiamento, certo? Então, financiar não é errado, né? Só precisa analisar exatamente se é para você, se é uma coisa que você quer ficar durante tanto tempo ali atrelado àquilo. E caso tenha algum financiamento, é a questão do renegociar, tentar negociar se você tiver mais dinheiro hoje para pagar, para você não ficar pagando juros aí de tudo. Perfeito, pessoal? Eu engasguei. Alguém tem alguma dúvida sobre alguma colocação que quer fazer? Amanda? Ai, Amanda, cadê você na telinha? Que eu não tô te achando. Aqui. Não? Nenhuma dúvida? Kênia? Não, só dizer que essas aulas têm sido bem proveitosas, que já mudou algo em mim, porque eu já deixei de viajar esse ano. Esse dinheiro que eu ia gastar com viagem, eu Igual a vou pagar Amanda. A dívida. Amanda também. Fico feliz demais de ouvir isso, de Eu verdade já vou mesmo. pagar dívida. Fico feliz demais de ouvir isso, de verdade. Adriana, alguma Oi, coisa? Alguma colocação? eu estou muito feliz, muito feliz. Até Ah, que porque, bom. assim, você tirou um peso quando você falou na outra aula, né? Sobre eu pagar as dívidas primeiro, para depois eu ir para o investimento.
eu me sentia muito... eu não tinha certeza que estava fazendo certo, né? Uhum. Nossa, saiu esse peso. Então, assim, eu saí da aula com orgulho do que eu estou fazendo, fui fazer os cálculos de quanto que eu já paguei, fiquei até 4 horas da manhã vendo quanto que eu consegui pagar nos últimos anos, né? Caraca. Então, foi incrível. E quando eu mostrei para o Marco, eu falei assim, olha o que nós já fizemos. Olha onde nós estivemos e olha o que nós já fizemos. Essa noite ele veio conversar sobre fazer hora extra no final de semana. Aí eu falei para ele, não, eu quero que você fique em casa, vamos descansar, vamos curtir um pouco e a gente vai pagar, porque, gente, é absurdo demais os números, assim. Eu tomei uma consciência que eu estava com uma dívida de quase 200 mil, eu não sabia que eu tinha pago tanto dinheiro, sabe? Aí. Então, assim, todo o sacrifício que nós fizemos nos últimos anos, eu olhei para aquilo e falei, caraca, valeu a pena. Então, aqui que está Uhum. porque a gente trabalha e não via onde que estava. Mas, e outra coisa, eu sempre negociando as dívidas. Agora, em março, o Marco está terminando uma dívida que foi feita de empréstimo do nosso nome em 2014. A gente emprestou o nosso cartão de crédito, emprestou o cheque especial, e as duas pessoas não pagaram, e a gente está terminando. Ele falou para mim, falou assim, vamos terminar aquela dívida agora. E eu fiquei Sim. muito feliz, sabe? Pessoal, isso é um ponto Aquela coisa. muito chave também para vocês verem. Eu acho que travou o Cê- meu. Não, tá normal. Tá Tá normal? normal, amor. Isso é um ponto muito chave para vocês verem. Nunca empresta dinheiro para outra pessoa, assim. Empresta dessa forma, lógico. Você vai avaliar se é um amigo muito próximo. Você vai emprestar, mas empresta o que você pode. Não libera, tipo, não empresta tudo que você tem. Sempre, tipo, faça uma coisa com consciência, com o pé no chão. Porque imagina, se às vezes a pessoa ali já não lidou bem com o dinheiro delas, ela não está preparada para lidar com o que você vai dar também. E aí ela acaba gastando e não sabendo como pagar. Não, Vinícius. o nosso foi o nosso foi assim, foi pro meu irmão e minha irmã, porque eu tinha aberto a empresa, né, a Estrela Guia, foi na época que a gente teve aquela ascensão boa, e a minha empresa estava dando muito certo, então eles, bom, vamos empreender também. Só que eles não tinham nem a mente empreendedora, nem o comportamento empreendedor, Sim, e eu me senti, olha como é que isso é louco, né? Eu me sentia culpada por eu ter e meus irmãos não ter. Então, nós emprestamos para os meus 2 irmãos, emprestamos para a irmã dele, e a gente foi um outro momento, foi o primeiro momento que nós tivemos uma ascensão. E aí, gente, foi horrível, porque no final, quando a empresa deles não deu certo, eles simplesmente jogaram a responsabilidade do pagamento e a empresa fechou, o que eu vou fazer? E aí o Marco pois é, ficou com todas as pois é. despesas. Então, Então, hoje não tem como, infelizmente, vai empreender, vai ter que começar como eu comecei. Vai ter que exato, começar do zero. o ponto é esse. Pessoal, gratidão demais por esse encontro, demais mesmo. Obrigado demais por vocês terem participado. Eu estou muito feliz mesmo com as coisas que vocês estão trazendo, que já está dando resultado dos outros encontros, tá? A questão da Amanda aí, a Kênia também, você, Adriana. E obrigado, Vini, por ter participado desse encontro também. Fiquei feliz Eu que quero vir em todas agora. Eu já é uma tive um monte honra de ter pedido. você aqui. Vou até ligar para o banco para aumentar o meu limite. Cuidado, Tem cuidado com esse gente querendo aumento dormir aí. na varanda. Ele não é louco. Pessoal, obrigado demais, gratidão demais. Fiquem com Deus. Beijo, Vini, Terça-feira beijo, a gente Ava. volta e aí o pessoal vai estar mais aqui. Que hoje várias pessoas me mandaram que não iam conseguir participar, mas na Tá, eu semana que vem estão vou aqui. aproveitar para assistir novamente para recapitular aí a questão do CDB, do CDI, Perfeito, estudar perfeito. mais aqui meu Olavo, aplicativo do banco. tu não falou uma coisa. O quê? Eu sei que aqui não é assunto sobre milhas, mas, gente, é que eu sei o que ele faz, eu quero falar. Uma coisa, fala das milhas que a gente dobrou esse fim de semana, não sei se pode falar isso, Pode, mas ué. é só uma dica porque tá nessa promoção, então para o pessoal que tá aqui não Não, perder não acabou a também. promoção. Eles lançam de tempos em tempos. A Kelly acho que lida mais com milhas. Amanda, você usa milhas também ou Sim, não? Amanda, não? A questão é que a gente tem ali chama assim, ó. Eu vou explicar para vocês de uma forma mais abrangente. É que é muito interessante vocês, mais para frente, fazerem mesmo, a partir do momento que vocês juntam, começam a juntar ali, fazerem um curso de milhas, porque realmente é uma coisa que vale a pena, né?
Mas é assim, ó, a gente gasta no cartão de crédito e aí tem os programas dos bancos. Então, por exemplo, a Livelo, igual eu falei para vocês, que é do Bradesco e do Banco do Brasil. Aí você vai juntando ponto ali na Livelo, por exemplo, e aí tem a Smiles. Aí depois desce para a Smiles, que a Smiles é pertencente da Gol. Então, é da companhia aérea, ou a Latam, por exemplo, ou tem várias, todas as empresas, a Tudo Azul tem o Pontos Azul ali, toda empresa tem um programa, né? Então, muitas vezes, esses programas, eles têm pontuação bonificada. Então, tipo assim, se você transfere da Livelo para Tudo Azul, por exemplo, você ganha 100% dos bônus. E foi o que aconteceu, que o Vini tá falando tanto, que ele tá emocionado com isso, que eu fiz ontem. Porque eu acho que eu tinha uns 200 mil pontos na Livelo, que eu fui acumulando ao longo do tempo. E aí apareceu essa promoção de 100% de bonificação do nada. Então eu mandei lá para Smiles e duplicou a minha quantidade de pontos, então agora já dá para a gente fazer viagens e Eu já tudo. fiz isso também. Então é isso que eu falo, vale bastante a pena, mas primeiro começa ali a juntar as milhas, pega um cartão que dá pontuação e aí vocês vão entrando nesse mundo, começa a seguir o pessoal que fala de milhas, aí você começa a pegar um pouco do... Eu, por exemplo, fiz muito disso. Eu peguei muito conteúdo gratuito das pessoas que falavam de milhas, o Shark mesmo, nosso amigo, fala. Então eu fui absorvendo muito conteúdo gratuito ali. Mas essas milhas, quando a gente transfere, já tem que fazer a compra ou posso transferir e deixar lá deixa lá na Gol, por exemplo, ou eu já tenho que fazer a compra do aéreo na hora? Não, não, é assim, ó, você vai juntando no cartão, né? Você vai comprando no cartão, aí, por exemplo, cai para Livelo. Aí na Livelo, ela tem 2 anos que ela fica lá, e aí depois ela expira. Então você tem que usar ela durante 2 anos. Aí o que acontece? Ou você pode resgatar coisas ali dentro da Livelo, ou você pode comprar coisas ali dentro da Livelo mesmo, ou você manda para as companhias aéreas, que aí, por exemplo, você manda para a Smiles. Aí na Smiles você vai ter mais 2 anos, eu não lembro ao certo tempo, mas eu acho que é um mínimo de 2 anos. Na Smiles você vai ter mais 2 anos para poder utilizar aquelas milhas. Então aí você já fica 4 anos, então você consegue acumular muito ponto quanto isso, para depois você usar de uma vez. Entende? E, pessoal, uma coisa que quase nunca compensa, tá? Eu não falo de milhas, eu não sou o gênio das milhas, não. Eu sei de forma geral. Mas uma coisa que quase nunca compensa é você comprar produtos ou resgatar milhas em dinheiro. Então, tentem nunca resgatar produtos com milhas, que basicamente nunca vale a pena, tá? Geralmente, em dinheiro, elas valem mais se você vender, tipo, na Hot Milhas ou coisas assim. Mas existe toda uma estratégia aí por trás disso. Perfeito? Só para abranger, que o Vini falou disso. Alguém tem alguma dúvida, alguma coisa? Fechou então, pessoal. Boa noite e mais uma vez muito obrigado por ter vocês aqui. É incrível. Fechou? Um bom final de semana para vocês e até terça-feira. Tchau, tchau. Beijo, te amo. Beijo, tchau, Tchau, tchau. Vini, te amo. Também, beijo! Beijo.